Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. A educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, terá uma nova política nacional com promessa de bolsas e formação técnica. Nas redes sociais do Ministério da Educação, relatos de brasileiros provam que nunca é tarde para aprender. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu achava que eu não ia ter força de vontade para continuar estudando. Mas Maria Zélia teve força sim e se formou por meio da educação de jovens e adultos. Assim como Anderson, que ainda foi além. E hoje em dia eu estou terminando, a pedagogia, estou no 7º semestre. E eu estou muito grato por a educação de jovens e adultos que me trouxe até aqui. Para que outras histórias como essa sejam escritas, a Política Nacional da EJA prevê transformar as estatísticas do analfabetismo no país com mais investimentos na área. Segundo o anúncio da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. O país tem hoje quase 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever, além de outros 65 milhões de brasileiros que não completaram o ensino médio. O agravamento desses números se deu especialmente entre os anos de 2018 e 2021, quando o EJA perdeu 500 mil de estudantes. Em 10 anos, 1 milhão de alunos foram perdidos na educação de jovens e adultos. Essa questão da evasão, os motivos de evasão, a gente percebe que o aluno ele não teve acesso a essa escolaridade regular, e aí ele vai lá para a EJA e, por algum motivo de trabalho ou de não perceber que isso tem uma significância, na vida dele, ele acaba evadindo e aí causa esse número exorbitante que você apontou aí como evasão. A Ermelinda é coordenadora pedagógica da EJA desde 1998. Acredita que se uma nova política realmente for implementada, as matrículas vão aumentar, seja para alfabetização, ensino fundamental, médio e até ensino profissionalizante, já que essa nova fase prevê o pagamento de bolsas de estudos para formação técnica. Essa profissionalização do técnico, ela vai garantir uma empregabilidade do aluno, Ou não garantir, mas assim, dar uma maior possibilidade no mercado de trabalho. Segundo a secretária Zara Figueiredo, o formato da educação para jovens e adultos está sendo discutido no MEC. Será encaminhado para a Casa Civil e depois anunciado pelo presidente Lula. Então, se a educação de jovens e adultos é uma modalidade que precisa ter bem esse olhar diferenciado e ter políticas públicas mesmo. As conquistas que nós temos hoje na política pública foi luta de classe, foi luta social, que as pessoas querem estudar, e é muito bom oportunizar isso para as pessoas. As matrículas da EJA estão abertas em todo o país. Verifique o calendário de sua cidade e inscreva-se. O preço médio dos imóveis no Brasil disparou nos últimos meses. Segundo o índice FIPE-ZAP, em 11 das 16 capitais avaliadas, a alta superou a inflação em 2023. O aumento de 5,61% é um pouco maior que a inflação, que foi de 3,16%. O levantamento foi feito em 50 cidades brasileiras. E, de acordo com o índice FIPE-ZAP, o preço médio calculado para os imóveis anunciados para venda está em R$ 8.548 por metro quadrado. Na análise, os imóveis com um dormitório se destacaram pelo valor médio de venda mais elevado, R$ 10.076 por metro quadrado. O menor valor está entre as unidades com 2 dormitórios, R$ 7.694 por metro quadrado. Os imóveis residenciais de Balneário Camboriú foram os que registraram a maior valorização, 21,2% nos últimos 12 meses. O local também tem atualmente o metro quadrado mais caro do país, em média R$ 12.300.
bem acima de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que continuam entre as capitais mais valorizadas. Na outra ponta do índice, a cidade de Betim, em Minas Gerais, continua com o metro quadrado mais barato do Brasil, com R$ 3.788. Comer fora de casa também está pesando no bolso do brasileiro. O preço da comida por quilo subiu quase 40% no self-service em São Paulo. Segundo o Procon, o aumento do gás e dos alimentos podem ter contribuído para o encarecimento. O levantamento do Procon apontou que está cada dia mais caro comer fora de casa em São Paulo. Os preços nos self-services do município seguem subindo desde o início da pandemia. Em junho deste ano, o preço médio da comida por quilo ficou em R$ 79,47 na capital paulista, uma alta de 38,1% desde janeiro de 2020, quando o órgão de defesa do consumidor começou a fazer a pesquisa. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor no mesmo período acumulou alta de 26,36%. Em relação ao valor médio de junho de 2022, R$ 71,91, o preço médio da refeição self-service por quilo subiu 10,5%. Segundo o relatório, se considerados somente os estabelecimentos que adotam o sistema buffet self-service com preço fixo, o valor médio apurado foi de R$ 50,78. E se considerados os restaurantes que oferecem o prato feito, o valor médio foi de R$ 30,69. As vendas de medicamentos genéricos cresceram no primeiro semestre, apesar da indústria farmacêutica recuar. E a economia gerada aos consumidores nas compras desse tipo de remédio passou de 19 bilhões de reais no período. A nossa repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Segundo o levantamento da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas desse segmento no primeiro semestre deste ano cresceram 3,67%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2023, foram comercializadas quase 980 milhões de unidades de medicamentos genéricos, com movimentação de aproximadamente 9 bilhões de reais nas vendas da indústria para o varejo, alta de 16,5% ante o mesmo período do ano passado. Só que enquanto a comercialização de genéricos apresentou alta no primeiro semestre, o restante da indústria farmacêutica apresentou queda de 0,65% em unidades comercializadas. E o que pode explicar essa diferença nas vendas entre medicamentos de referência e os genéricos são os preços, já que os genéricos podem ser de 35% a 60% mais em conta que esses produtos de referência. E o Paulo Rocha, que é farmacêutico aqui dessa farmácia onde nós estamos hoje, vai explicar por que isso acontece. Paulo. O medicamento genérico ele é o mesmo medicamento que o de equivalente, o de referência, só que ele não paga os custos da patente do laboratório que desenvolveu. Mas ele passa pelos mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência que garantem que ele tem o mesmo efeito que o original. As pessoas não precisam temer usar o genérico ao invés do de referência. De forma nenhuma, ele vai garantir o mesmo resultado no tratamento. Tá certo, Paulo, obrigada pelas suas informações. E outro dado importante passado aí pela pesquisa da Progenéricos é que a participação desse segmento entre os medicamentos de uso crônico foi ainda mais expressiva nesse primeiro semestre. Olha só, os genéricos representaram nesse primeiro semestre cerca de 80% das vendas dos medicamentos para hipertensão e colesterol. Olha só que alarmante. Estudos apontam que a falta de contato social pode desencadear ou agravar problemas psiquiátricos. O isolamento também pode afetar as funções cognitivas em idosos. Se você é idoso e se relaciona pouco com amigos, familiares e outras pessoas, fique atento. Uma universidade em Fukuoka, no Japão, estudou cerca de 9 mil indivíduos com idade média de 73 anos e que não sofriam de demência. Os dados são preocupantes. A análise publicada recentemente na revista Neurology aponta uma associação entre a solidão de pessoas idosas e uma probabilidade maior de perda de volume total do cérebro.
Com o encolhimento do órgão, algumas áreas podem ser afetadas e levar à demência. Segundo especialistas, o isolamento é um problema crescente para os adultos mais velhos. Ou seja, manter o contato social poderia ser uma forma de desacelerar o declínio cognitivo em idosos. Os mais solitários apresentaram ainda menor volume no hipocampo e amígdala, que desempenham um papel na memória e são afetados pela demência. A neurologista Carolina Gomes explica os resultados obtidos pelo estudo. É uma pesquisa que vem estudando tanto neuroimagem, função cognitiva, através de testes com esses indivíduos. Eles perceberam que idosos que tinham menos contato com outras pessoas, eles tinham essa redução tanto do cérebro global como de algumas outras áreas, especialmente relacionadas à memória. Esses pacientes, eles também têm maior risco de depressão e eles têm também maior risco de pressão alta, de diabetes, de alterações cardiovasculares, que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares aumentados. Os pesquisadores constataram que os sintomas de depressão também causam danos ao cérebro, mas em menor escala. Os sinais depressivos representam cerca de 15% a 29% da associação entre isolamento social e perda de volume cerebral. A neurologista aponta possíveis ações para prevenir ou pelo menos retardar o encolhimento do cérebro e a demência. Uma redução de estímulo propriamente dita possa gerar essa redução de volume. Então, como se um tecido menos utilizado pudesse gerar essa redução de volume cerebral. Todas as medidas de estilo de vida que a gente escuta falar por aí, uma alimentação rica em vegetais, saudável, estilo de vida legal com atividade física bem feita, assim, quase diária, tanto aeróbica quanto de resistência. E isso acaba sendo melhor do que um remédio, porque isso previne muitas outras doenças. Para Carolina Gomes, a interação social é importante para todas as idades, mas em indivíduos mais velhos pode ser imprescindível para manter o bem-estar e a qualidade de vida. Estímulos cognitivos são um ótimo caminho. Lembrando que o estímulo cognitivo mais legal, assim como a atividade física, é aquele que você faz. Seja ele aprender um novo instrumento, aprender uma segunda língua, que inclusive tem bastante estudo como estímulo cognitivo, esse aprender uma segunda língua, aprender até atos motores, uma atividade nova, que seja dança. Eu acredito que inserções inteligentes do idoso para que ele se torne cada vez mais ativo na sociedade seja o melhor caminho. Pesquisadores da Universidade de Pequim identificaram 7 moléculas no fluido uterino de mulheres com câncer de ovário. Esta descoberta promissora pode auxiliar no diagnóstico precoce da doença, que é o 8º câncer mais comum em mulheres. Em 2015, Angelina Jolie chocou o público ao anunciar a retirada de seus ovários, mesmo saudáveis. A atitude foi tomada pelo medo de desenvolver o mesmo tipo de câncer que anos antes tirou a vida da mãe dela, a também atriz Marceline Bertrand. Segundo a ciência, essa é uma prevenção necessária a partir dos 35 anos de idade, para quem tem predisposição genética para a doença. Tem um item da história médica que chama antecedentes familiares. Quando você for uma consulta, conte para o seu médico, se ele não perguntar, os médicos normalmente perguntam, o que aconteceu com as mulheres da sua família, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua mãe, com a sua avó, porque aí pode estar uma chave. Jesus Paula Carvalho, chefe do Serviço de Ginecologia Oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina da USP, explica que não há outra forma de prevenir esse tipo de câncer, cuja descoberta é sempre tardia. A grande questão é que o câncer de ovário, quando ele está no ovário, ele já é uma doença avançada. Isso é uma coisa recente. Na virada aí do milênio, se percebeu que o que nós chamamos de câncer de ovário, na verdade, é uma doença que começa nas tubas uterinas e depois vai para o ovário.
Mas mesmo depois dessa percepção, segundo o especialista, os principais exames para a detecção desse tipo de câncer ainda não conseguem fazer o diagnóstico precoce. O câncer de ovário é o 8º tipo mais incidente entre pessoas do sexo feminino, com um pouco mais de 7 mil novos casos da doença todos os anos no Brasil, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Só que a descoberta tardia desse tipo de tumor faz dele o mais mortal entre as mulheres. Por isso, um novo teste desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, traz esperança. Esse novo teste conseguiu fazer o diagnóstico precoce da doença. Identificou com precisão as participantes da pesquisa com câncer de ovário em estágio inicial. Além delas, foram analisadas pacientes com câncer de ovário em estágio avançado, tumores benignos de ovário e câncer de endométrio. Ao todo, 219 mulheres participaram do estudo, que segue os mesmos padrões de um processo que vem sendo estudado há anos por cientistas do mundo todo. Os primeiros estudos, aí por volta de 2013, 2014, foi no sentido de recolher células que vinham lá da tuba e saíam como se fosse um Papa Nicolau. Isso já foi um avanço. Inclusive, nosso grupo participou de um estudo nesse sentido. Mas é muito improvável que você encontre justamente naquele momento que você está colhendo uma célula intacta que veio lá de cima. Então, o passo seguinte foi, vamos procurar alterações, pedaços do DNA dessa célula. Isso foi feito e se mostrou que é possível, mas também não é prático. Mas o teste chinês pode ser mais simples, apesar de fazer o mesmo caminho, com a coleta de fluido uterino das pacientes para análise das substâncias. Quais são essas substâncias? Proteínas, moléculas, ou pedaços de moléculas que são sintetizadas por esses genes que são alterados. Então, vejam só, nós estamos cada vez chegando mais perto. É um caminho viável, mas ainda distante da linha de chegada. O doutor explica que há muito estudo pela frente até que o teste chinês chegue ao mercado. Esse teste não é para evitar, você vai evitar quando você identifica o paciente e faz a cirurgia redutora do risco. Mas talvez no futuro, para aquela mulher que não foi testada, de você poder ter detectar essa proteína que identifica que está se desenvolvendo uma célula que vai produzir o câncer. Então, é um assunto bastante complexo e é um caminho muito interessante, mas a ciência é assim mesmo, a gente evolui por milímetros, não por quilômetros. Empresários de todo o país se reuniram na sede da Confederação Nacional da Indústria em São Paulo para o MS Day, evento de apresentação das potencialidades do estado de Mato Grosso do Sul. Emprego, renda, qualidade de vida. Uma terra de oportunidades onde vale a pena investir. Para expor as potências de Mato Grosso do Sul, nasceu o MS Day, uma iniciativa do governo do estado em parceria com a Federação das Indústrias do estado de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu na sede da Confederação Nacional da Indústria em São Paulo, capital, e contou com a presença de empresários e CEOs de diversos setores que, ao longo do dia, participaram de reuniões com o governador Eduardo Riedel. Então, são várias frentes de ação pela qual nós estamos atravessando, né? E o MSD ele tem por propósito e objetivo chamar aqui para dentro o empresariado, né? O empresariado nacional que está aqui em São Paulo, que tem perspectivas, mostrar o Mato Grosso do Sul e fazer essa aliança. Não é um objetivo de levar a empresa, é de mostrar o Estado, de mostrar nossas potencialidades. Empresa aí é consequência disso. O Estado está preparado, um elemento muito claro com o setor privado e com o setor público. Entendemos que isso já
uma prática no Mato Grosso do Sul da integração. E aí, eu já, nessa intenção de dizer que Mato Grosso do Sul está pronto, Mato Grosso do Sul está preparado para o desenvolvimento regional e entendemos que vivemos esse momento importante do Estado e demonstrando aqui claramente o que queremos. Na oportunidade, o empresariado de todo o país pôde conhecer de perto programas, projetos e os indicadores de Mato Grosso do Sul, estado que nos últimos 3 anos apresentou o maior crescimento individual do PIB brasileiro. O Mato Grosso do Sul ele tem repetidamente se consolidado com um crescimento acima da média do seu PIB. E se você olhar o resultado do censo do IBGE, agora recentemente publicado, a população do Mato Grosso do Sul cresceu também muito acima da média em relação aos outros estados do Brasil. Pessoas que querem qualidade de vida, que têm formação, que querem buscar uma oportunidade de trabalho, de emprego, renda, vão encontrar no estado essa chance. Para mostrar o estado de forma detalhada, o MSD contou com 5 áreas temáticas. Teve o painel que destacou o montante em investimentos privados nos últimos anos. A área da qualificação, programa para a formação de quase 30 áreas, desde iniciação profissional até pós-graduações. Sustentabilidade, com projeto de neutralização do carbono até 2030. Logística, sobre investimentos em vias, portos e rodovias. E localização, com destaque para a Rota Bioceânica, corredor que liga o Atlântico ao Pacífico e encurta em quase 2 semanas a distância entre o Brasil e a China. Mato Grosso do Sul foi privilegiado como a primeira Rota Bioceânica. Entendemos que muitas exportações e importações vão utilizar a Rota Bioceânica, além da sociedade como um todo, ter a oportunidade na cultura, no lazer, enfim, é uma rota de integração com o Brasil, mas em especial com o nosso Mato Grosso do Sul. É desenvolvimento na veia, no meu entendimento. Nos últimos anos, foram muitas as empresas que se instalaram no estado, como a Ativos, segunda maior produtora de etanol do Brasil. No Mato Grosso do Sul, a gente tem um regime tributário diferenciado, onde a gente tem incentivos fiscais que permitem que a gente continue fazendo investimentos. Então, esse ano nós vamos investir mais de 900 milhões de reais, já investimos perto de 400 milhões de reais em estruturas para aumentar a nossa produtividade e aumentar o nível de emprego. E até o final de 2023, os investimentos em capital direto em Mato Grosso do Sul devem chegar em 58 bilhões de reais, com a ampliação de 25 mil empregos diretos. E com o MSD, a expectativa é de que esses números aumentem. Entendo que o MSD tenha colocado o Mato Grosso do Sul em evidência, com capacidade de ser competitivo para uma série de setores da economia nacional. O governador foi enfático ao dizer que o Mato Grosso do Sul está preparado para o desenvolvimento e que aposta na reforma tributária para o crescimento do estado e da nação como um todo. Nós temos que equilibrar essas 3 perspectivas para que o Brasil ganhe. Se cada um abrir mão um pouquinho do seu espaço, encontrar os mecanismos, equilíbrio, reconfiguração, e aí é fundamental a ação política, nós vamos chegar a bom termo nessa reforma, porque destrava o crescimento do Brasil. Veja a seguir. INSS aumenta a análise de aposentadorias por inteligência artificial. E ainda, caminhar após as refeições ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue. Nós voltamos em instantes. Até já! O INSS aumentou de 17% para 23% a análise automática de benefícios com o uso de inteligência artificial entre 2022 e 2023. A meta é ampliar para 50% a automação até 2026. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações.
Agora, 3 em cada 10 pedidos de benefícios são concedidos ou negados por meio desse sistema automatizado. E aí, entre os pedidos que entram nessa análise automática, estão a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio reclusão da pessoa com deficiência, BPC, que é o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, e também o BPC do idoso, além do salário maternidade. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo critica o sistema. Em nota, disse que o uso de robôs não tem o mesmo zelo de uma análise por um técnico. Isso devido à grande variedade de situações que permeiam a vida do segurado. Portanto, a gente já passa aqui também o que deve ser feito em caso de uma negativa automática. A pessoa pode recorrer da decisão na Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, ou pode ir direto ao Judiciário em busca dessa concessão, ou ainda esperar 30 dias para fazer uma nova solicitação pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Ou também pode entrar em contato com a central de atendimento no número 135. Para fazer uma solicitação junto ao INSS, o segurado deve ter completado as condições mínimas do pedido e ter toda a documentação que comprove o direito ao benefício. Esse aumento da automação das análises do INSS é uma das medidas para tentar reduzir a fila de espera, que hoje tem quase 1.800.000 pessoas. Uma cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, marcou o lançamento da nova política pública para combater a violência contra a mulher. No evento, 2 decretos estaduais foram assinados pelo governador Tarcísio de Freitas, que regulamentaram as leis 17.621 e 17.635, ambas de 2023. A gente quer fazer com que as mulheres atinjam a sua emancipação, a sua independência. E tem a questão do combate à violência, do combate à importunação, tem a questão do estupro, tem a questão do feminicídio. Isso é uma coisa que nos envergonha. O estado mais rico do Brasil não pode ter as estatísticas que tem hoje. E aí, nós vamos ter que trabalhar de novo todos juntos. Governo do Estado, prefeituras, judiciário, Ministério Público. As 2 novas leis visam uma maior proteção ao público feminino em bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos. A partir de agora, esses estabelecimentos deverão prestar auxílio à mulher que se sentir em situação de risco, seja de assédio sexual ou de estupro. O evento, que também contou com a presença de lideranças da sociedade civil, de secretários de Estado, deputados, vereadores, convidados e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, marcou o lançamento da nova política pública para combater a violência contra a mulher no estado de São Paulo, o chamado Protocolo Não Se Cale, além da campanha institucional São Paulo por Todas. Além disso, foi anunciada a instalação do Espaço Maternidade no metrô, um projeto piloto que visa oferecer um local confortável e seguro para acolher mulheres que precisam amamentar, trocar fraldas e cuidar de seus bebês. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, com apoio da Secretaria da Saúde. A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, falou sobre a implantação do protocolo Não Se Cale. O estabelecimento, ele precisa ser amigo da mulher, sob pena de ser fiscalizado, sob pena de multa. Então, é uma campanha do Estado de São Paulo. É uma campanha que traz na sua legislação essa obrigatoriedade para o segmento de bares e restaurantes. Porque, observe, a capacitação que nós entregamos hoje para as mulheres do Estado de São Paulo não gera custo para o benefício, para os estabelecimentos. O nosso objetivo é que as mulheres participem de uma peça teatral, esteja em bar, esteja em festas, em casa
casas de cultura e se sinta protegida. Então, o estabelecimento ele precisa entender a necessidade e a urgência desta política. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com uma rede de cientistas de diferentes universidades brasileiras, estão desenvolvendo um adesivo que substitui seringas e agulhas na aplicação de vacinas. Um simples adesivo na pele, ao invés de uma picada de agulha. Benjamin, de 5 anos, não pensou 2 vezes para escolher entre as opções. Adesivo ou injeção, o que você prefere? Adesivo. A mãe do menino conta que ele não vê a hora dessa novidade chegar ao mercado. Já está ansioso, achou que já ia até vivenciar a experiência, mas não é dessa vez ainda. Mas a gente está esperando, né, filho? O adesivo de apenas 5 milímetros possui microagulhas que, segundo as pesquisas, não causam incômodo ou dor, mas deverá permanecer na pele por pelo menos 1 hora para que o imunizante faça efeito e poderá ser aplicado em qualquer parte do corpo. A nova forma de aplicação de vacinas vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com uma rede de cientistas de outras universidades brasileiras. O produto está em fase de testes. Já foi aplicado em pele animal e humana, mas de um banco de peles internacional. O próximo passo agora é testar o adesivo em animais vivos. Os estudos in vivo em animais de experimentação, eles vão nos mostrar se realmente esse adesivo não produz nenhum efeito tóxico, não produz uma inflamação local, se ele é seguro, né? E também se ele desencadeia uma resposta imunológica esperada. A especialista diz que outras pesquisas já trouxeram resultados muito promissores. Recentemente foi publicado um artigo na revista americana Proceedings of the National Academy of Science, onde pesquisadores da Universidade de Stanford e da Carolina do Norte mostraram que esses adesivos, constituídos de minúsculas agulhas, né, em formato quadrado em 3D, quando aplicados na pele, conseguem ter contato com as células do sistema imunológico localmente e desencadear uma resposta imune 10 vezes maior do que a vacina convencional. Aqui no Brasil, os testes só deverão ser finalizados em 2025. São muitas variantes que são testadas e isso demora muito tempo, né? Não é uma coisa que a gente faz de bate-pronto, tem a resposta e já libera. Não, a gente tem que testar várias e várias vezes, com várias e várias variantes e diferentes modelos, né, em animais e também em humanos, para depois liberarmos para o mercado e daí aprovação para a Anvisa, para que as pessoas possam usar de forma segura, né, sem nenhum tipo de problema para a saúde. Ainda que tudo dê certo, nem todas as vacinas poderão ser aplicadas por meio do adesivo. Vão ter que ser feitos testes vacinas por vacinas, então não é qualquer vacina que vai funcionar e a gente só vai poder saber isto através desses experimentos que estão sendo feitos. Mas os resultados que nós temos aí são muito promissores para a vacina da gripe e da Covid-19. A Nayara, que além de mãe do Benjamin é enfermeira, aposta que o adesivo fará uma revolução. Eu acho que vai facilitar muito, inclusive, a aderência pela parte dos pais também, né? Você fala, mas que dó, tem que levar, é uma injeção, é uma picada, é trauma. Não, a vacina tem que ser dada, mas com adesivo com certeza vai facilitar, inclusive, a aderência das campanhas, eu acho que vai ser melhor. Uma droga contra o câncer pode matar todos os tumores e preservar as células saudáveis, aponta um estudo de um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais detalhes. Cientistas do Hospital City of Hope, na Califórnia, desenvolveram um medicamento capaz de eliminar diferentes tipos de tumores. O produto foi testado em 70 variedades de células cancerígenas, entre elas do câncer de útero, mama, ovário, pele, pulmão e cérebro.
A pesquisa e desenvolvimento da droga já duram 20 anos, atividades lideradas pela médica norte-americana Linda Malkas. Essa nova terapia tem como alvo uma variante cancerígena do PCNA, uma proteína que passa pelo processo de mutação. Com isso, essa substância replica o DNA e faz o reparo de todos os tumores em expansão, o que ajuda no crescimento das células doentes. Em um artigo recente publicado na revista Cell Chemical Biology, os cientistas relataram que durante os testes, o remédio matou seletivamente as células cancerígenas. O resultado observado em laboratório demonstrou a interrupção do ciclo reprodutivo das estruturas com câncer e a manutenção das células saudáveis. De São Paulo, Leonardo Félix. No último ano, 12% dos recém-nascidos no país foram prematuros. Neste agosto dourado, mês de conscientização da importância do aleitamento materno, vamos mostrar como mães que amamentam podem salvar vidas com a doação de leite humano. Desde que o bebê da Ana Paula nasceu, há cerca de um mês, ela passou a frequentar este banco de leite. Aqui ela extrai o alimento a ser oferecido ao próprio filho, internado na UTI neonatal. Nascido com uma patologia no coração, o menino precisa de uma sonda para se alimentar. Felizmente, a mãe tem leite suficiente para o desenvolvimento da criança, mas nem sempre é assim. Pela falta de sucção do bebê, algumas mulheres não produzem a quantidade necessária ao filho. Daí a importância da doação daquelas que têm de sobra para bancos como esse. Se eu tivesse além, eu doaria porque tem muitos nutrientes, né? É muito importante para o bebê, tanto que é recomendado dar até os 2 anos de vida da criança. O Ministério da Saúde destaca o leite humano como o meio mais importante de nutrição de bebês até 6 meses de vida. E ressalta que a mortalidade de crianças até 5 anos de idade pode ser reduzida em até 13% por causa do aleitamento materno. É um alimento que ele é dinâmico, ele é 100% das necessidades das crianças, então é um alimento que realmente vai atingir tudo que a criança precisa, em todos os momentos, de 0 até o 6º mês, de forma exclusiva. E depois, até os 2 anos de idade, de forma complementar à alimentação, ele continua sendo o principal alimento para poder fazer essa manutenção e desenvolvimento das funções. Por isso, cada gota importa. Como explica a coordenadora médica do Centro Neonatal e Banco de Leite Humano do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. A doação de uma mãe, dependendo da quantidade, ela pode salvar 10 bebês, pelo menos, porque depende da quantidade que eles recebem. Nós temos bebês prematuros que recebem 1 ml de leite a cada 3 horas. Nós temos bebês prematuros que recebem 2 ml de leite a cada 3 horas. Então, dependendo da quantidade que essa mãe doou, ela pode diminuir a mortalidade de vários desses recém-nascidos. Nesta sala, o leite doado passa por um processo de pasteurização que inativa os vírus e mata 99,5% das bactérias presentes no leite humano. Aqui nós temos o pasteurizador, que então aquece o leite por 62,5 graus por 30 minutos. Esse é o resfriador, que então resfria rapidamente o leite de 62,5 graus quando sai da pasteurização até 5 graus. Para que ele não perca as suas propriedades imunológicas, para que ele perca o menos possível dessas propriedades. Depois, todo o leite doado passa por um controle de qualidade antes de ser liberado para o consumo dos bebês. E é tão simples doar. Um processo rápido, indolor e sem risco, que pode ser feito em casa. A própria mãe tira o leite, congela e aguarda uma pessoa do banco buscar. Quem tem leite além da necessidade do filho e reside nas proximidades do Hospital das Clínicas, pode se cadastrar pelo e-mail bancodeleite.icr@hc.fm.usp.br. Para outras localidades, encontre o banco de leite mais próximo pelo site rblh.fiocruz.br.
Quem doa está ajudando outras vidas. Então, assim, só o fato de você estar ajudando outra pessoa, ainda mais uma criança que acabou de vir para o mundo, a pessoa vai se sentir muito beneficiada. E antes de encerrar, olha só, caminhar após as refeições, além de manter a forma física, ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue. Esse hábito favorece o controle glicêmico entre pacientes com diabetes. O assunto foi um dos temas discutidos por médicos no mês passado, durante o Congresso Americano de Diabetes nos Estados Unidos. Por acaso você é daqueles que após as refeições já retorna imediatamente ao trabalho, sentado à frente do computador, ou fica largado no sofá, apenas descansando? Saiba que depois do café da manhã, almoço ou jantar, é sempre bom fazer alguma atividade física se quiser diminuir o risco de diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. O endocrinologista Cleiton Macedo, que coordena o Núcleo de Endocrinologia do Exercício e do Esporte do Hospital Israelita Albert Einstein, incentiva a prática de exercícios e explica os benefícios da atividade após a refeição no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. Quando nós aumentamos o gasto energético através do exercício físico depois de uma refeição, a gente otimiza esse estado e a gente consegue diminuir não só a glicemia, como outros fatores de risco. Por exemplo, os níveis de lipídio, de gordura no sangue, de colesterol e de triglicerídeos, a própria pressão arterial. O especialista também ressalta que o tempo sedentário é outro fator que amplia o risco de diversas doenças. Ou seja, realizar uma caminhada após se alimentar, mesmo que seja leve por cerca de 15 a 30 minutos, já é suficiente para ser mais saudável. Uma situação que também é considerada um fator de risco independente, de risco tanto cardiovascular quanto metabólico, que é o tempo sentado, o tempo sedentário, principalmente o tempo de tela, no computador, no celular. E esse tempo, com essa rotina de se praticar exercício físico depois da alimentação, ele é quebrado em parte. Mas como a atividade física efetivamente reduz os níveis de glicose no sangue? O exercício físico, ele melhora o transporte da glicose no músculo, além de aumentar o consumo. Existem receptores onde o hormônio, que é a insulina, que vai regular a entrada da glicose, do açúcar no sangue, esses receptores eles se ligam à insulina. Quem faz exercício físico tem melhora da ligação desses receptores com a insulina. Um temor comum para pacientes com diabetes que fazem exercícios e usam insulina para controlar a glicose é a hipoglicemia. Durante o Congresso norte-americano, os cientistas defenderam a prática de exercício físico alimentado. Oferecer snacks, pequenas porções de exercício físico ao longo do dia. Isso otimiza o controle metabólico. Mas os benefícios para a saúde não são restritos às pessoas com diabetes que fazem caminhada depois de comer. Segundo o endocrinologista, indivíduos que não têm a doença também encontram vantagens na prática de atividade física após as refeições. Macedo orienta sobre a frequência ideal de exercícios e sua intensidade. O ideal, então, é que se pratique 150 minutos de exercício aeróbio de moderada intensidade. Esses 150 minutos eles podem ser subdivididos em 3 sessões de 50 minutos ou 5 sessões de 30 minutos. Como alternativa do exercício aeróbio, hoje nós estamos estimulando também o que nós chamamos de HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade. Esse tipo de exercício o indivíduo poderia fazer 75 minutos por semana.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!